Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está dando continuidade ao estudo do livro No Mundo Maior, hoje com o último capítulo. A gente está encerrando o estudo dessa obra e hoje quem vai fazer a introdução do estudo da noite vai ser o César e o capítulo 20 No Lar de Cipriana. Esse é o capítulo da noite de hoje. Aí o César vai fazer essa apresentação para a gente. Fica à vontade, César, pode dar início aí. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui. Então, vamos fazer o estudo do último capítulo no Lar de Cipriana. Eu vou abrir aqui a apresentação, compartilhar a tela. Tá aparecendo direitinho para vocês? Hein, Newton? Tá aparecendo sim, César. Ah, tá ótimo. Então, Você capítulo 20. pode, você pode colocar no formato apresentação. Então, eu coloquei, não tá aparecendo? Não, tá aparecendo, mas não tá com a tela toda, sabe? Tela cheia. Ué, porque para mim aparece com tela cheia aqui. Deixa eu tentar de novo. E agora? Tela cheia não tá. Deixa eu. Clica no onde tá aquelas barrinhas de ferramenta que tem do lado dos comentários, ó. A quarta barrinha, do lado do volume. Para mim, agora. Deixa eu sair daqui, espera um pouquinho. Apareceu para vocês? Tá aparecendo agora, Newton? Não. Tá fechado seu áudio, Newton. Não Newton, tá seu tela áudio. cheia não, César, mas dá para você apresentar assim. Tá. Deixa eu só ver aqui. Agora tá. Agora foi. Tá, né? Tá Tá, ótimo, então. tá ótimo. Retomando aqui, vamos conversar sobre o capítulo 20 no Lar de Cipriana. Após o reencontro com seu avô Cláudio, André sentiu que algo tocara sua alma de forma diferente, de ardente curiosidade intelectual, para reflexões no tangente ao destino e ao ser. Vocês lembram no último capítulo que o André Luiz ele encontrou, né, o avô Cláudio dele que estava em zonas inferiores, em muito sofrimento, e daí ele reconheceu que para conseguir a sabedoria com proveito era indispensável adquirir no amor, tá? E aí vai entrar agora particularmente no lar de Cipriana, que é um lar de socorro, de auxílio aos desencarnados em áreas inferiores, tá? Então, tratava-se, a meu ver, de casa socorrista diferente de quantas conhecia. Parecia grande centro de trabalho propriamente terrestre. A maioria dos companheiros que aí se agitavam não eram portadores de luminosa expressão, mas típicas personalidades humanas em processo regenerador. André Luiz estava acostumado a ver os trabalhadores num grau de evolução maior. E aqui no Lar de Cipriana, foi uma coisa que chamou muita atenção dele, que parecia assim, um trabalho da crosta terrestre mesmo, que não tinha pessoas muito iluminadas ali. Com exceção de Cipriana e dos assessores que lhe compunham o séquito, a comunidade, não pequena, era formada de criaturas evidentemente inferiores, homens e mulheres análogos no aspecto aos que povoavam os círculos carnais, tá? Então, pessoas realmente em dificuldade, pessoas no nível de evolução mais baixo.
Daí a irmã Cipriana, ela idealizou esse amorável reduto de restauração espiritual e concretizou-o, usando os próprios irmãos sofredores e perturbados que vagueavam nas regiões circunvizinhas. Então ela fez questão de criar esse lar de Cipriana em zonas inferiores mesmo para conseguir socorrer esses irmãos que estavam sofredores ali próximos da casa de Cipriana. É claro que ela não reside sistematicamente aqui. Todavia, nesse colégio regenerador, passa grande parte do tempo, está falando a respeito de Cipriana, que consagra o seu ministério santificante nas esferas de baixo nível de evolução. No fundo, a organização funciona sob a vigilância dos próprios companheiros que vão melhorando. Olha que interessante. Ela socorre os irmãos que estão em dificuldades, daí eles vão melhorando, vão sendo acolhidos, amparados, tratados, e daí esses irmãos continuam o trabalho regenerador aqui da casa, tá? Então, trata-se, pois, de importante escola de reajustamento anímico, de autorreconhecimento e de preparação para indivíduos de boa vontade. Então, fazendo uma analogia, não é só um hospital, um pronto-socorro que está salvando ali a vida dos nossos irmãos. Também é uma escola. Ela dá a oportunidade, através do trabalho, através da dedicação, desse auto-melhoramento dos irmãos que estão em dificuldades. E eles que acabam depois continuando o trabalho dela. Individualidades libertas da carne, em penosas condições íntimas nos setores do conhecimento, aqui recebem precioso concurso, a fim de se readaptarem convenientemente à vida. Então, ela prepara esses irmãos para que eles tenham uma nova oportunidade de reencarnação, para serem colocados a provas novamente. A venerável instrutora montou aqui verdadeira oficina de restauração do espírito. Olha que interessante. Antigos expoentes do orgulho, que entre os homens se engriponavam na vaidade e no crime, depois de vastos anos de purgação e ao demonstrarem propósitos reedificantes, são recolhidos a esta casa, onde reorganizam sentimentos e cabedais a caminho do porvir. Eles são socorridos e tratados aqui para continuarem o caminho da evolução, né? Porque eles estavam muitas vezes estagnados naquele mundo de sofrimento, em zonas inferiores, e aqui é dada uma nova oportunidade para eles. O programa fundamental de Cipriana é o esquecimento do mal com a valorização permanente do bem, à luz da esperança em Deus, tá? Ela sabe que muitos daqueles que estão ali sendo socorridos cometeram atos muitas vezes impensáveis, né? De violência, contra a humanidade, contra as pessoas, mas ela prega o esquecimento do mal e a valorização permanente do bem, como a pessoa está agora, o que ela está fazendo agora, porque o resgate, cada um é individual, cada um vai ter que fazer o seu resgate, né? E a luz da esperança em Deus. A princípio, a organização custou-lhe muitos sacrifícios em matéria de tempo e de direito, que lhe mereciam os méritos pessoais. Porque assim, a Cipriana é um espírito evoluído, espírito superior, que não precisaria estar nesse momento em zonas inferiores, mas ela fez questão, ela dedicou tempo, dedicou direitos que ela tinha pelos méritos pessoais a realmente a conseguir construir esse lar para poder socorrer os nossos irmãos. No transcurso dos anos, porém, elementos por ela mesma formados passaram a superintender a obra e a conservá-la. Aquilo que eu falei, que os próprios pacientes, digamos assim, quando eles melhoram, eles passam uma posição de auxiliar no lar de Cipriano. Daí tem uma passagem muito interessante aqui, que ele fala sobre um trêmulo velhinho
com todas as características de recém-desencarnado. Dirigiu-se a ela de olhos rasos d'água. Irmã, ainda experimento os antigos achaques. Há instantes que me sinto cair, perdendo a noção de mim mesmo, para despertar em seguida muito aflito. A orientadora acariciou, discreta, encorajando-o. É natural, esteja, porém, convicto de que a situação melhorará. Gastamos, às vezes, anos armazenando impressões que naturalmente não se esvaem em alguns dias. Esses espíritos ficam anos ali, muito tempo realmente, em zonas inferiores, em sofrimento, passando fome, passando frio, sendo muitas vezes torturados ali por outros espíritos. E daí não é de uma hora para outra que consegue a melhoria. É realmente uma questão de tempo, mas que a situação melhorará. Ela dá uma lição de esperança para esses irmãos. Eu queria trazer só uma reflexão aqui, que assim, qual a relação que nós podemos derivar com o nosso processo de reforma íntima, né? Porque muitas pessoas acham que a reforma íntima é uma coisa muito rápida. Ah, não, de uma hora para outra eu vou me tornar uma pessoa melhor. E a gente sabe que não é assim, que a evolução ela se dá por milímetros, não consegue saltos evolutivos, por melhor que você seja numa encarnação, você não vai conseguir dar um salto evolutivo. É uma questão ali, passo de formiguinha mesmo, muito devagar, porque impressões que ficamos assim, por muitos anos, séculos às vezes, os nossos defeitos, mesmo os nossos vícios, a gente não consegue de uma hora para outra deixar do lado. Então, ter paciência, mas o que é importante é seguir o caminho, tá? Por mais lento que seja, mas que seja dado o primeiro passo e a gente continue passo a passo no caminho da reforma íntima da nossa evolução. Daí, ela, aqui no trecho, ele cita um harmonioso coro de uma centena de vozes bem afinadas que cantou inovidável hino de louvor ao Supremo Pai, arrancando-me copiosas lágrimas. É uma oração muito bonita que eu vou fazer aqui, vou ler para vocês, que eu acho que vale a pena. E a gente fica só imaginando como seria, só de ler já é bonito, como seria um coro de centenas de vozes bem afinadas, como que deve ser maravilhoso uma situação dessa. Senhor Jesus, permanente inspiração de nossos caminhos, abre-nos por misericórdia, como sempre, as portas excelsas de tua providência incomensurável. Doador da vida, acorda-nos a consciência para semearmos ressurreição nos vales sombrios da morte. Distribuidor do sumo bem, ajuda-nos a combater o mal com as armas do Espírito. Príncipe da paz, não nos deixes indiferentes à discórdia que vergasta o coração de nossos companheiros sofredores. Mestre da sabedoria, afugenta para longe de nós a sensação de cansaço à frente dos serviços que devemos prestar aos nossos irmãos ignorantes. Emissário do amor divino, não nos concedas paz enquanto não vencermos os monstros da guerra e do ódio, cooperando contigo em tuas augustas obras terrestres. Pastor da luz imortal, fortalece-nos para que nunca nos intimidemos perante as angústias e desesperos das trevas. Distribuidor da riqueza infinita, supre-nos as mãos com teus recursos ilimitados, para que sejamos úteis a todos os seres do caminho, que ainda se sentem minguados de teus dons imperecíveis. Embaixador angélico, não nos abandone ao desejo de repousar indebitamente e converte-nos em teus servidores humildes onde estivermos.
mensageiro da boa nova, não permitas que nossos ouvidos adormeçam ao coro dos soluços, dos que clamam por socorro nos círculos do sofrimento. Companheiro da eternidade, abençoa-nos as responsabilidades e deveres. Não nos relegues à imperfeição de que ainda somos portadores. Dá-nos, amado Jesus, o favor de servir-te e que o Supremo Senhor do Universo te glorifique para sempre. Que assim seja. Realmente muito bonita essa oração, muito profunda. Fizera-se resplandecente o recinto do santuário. Vi então, através do espesso véu de lágrimas que me assomavam aos olhos, que maravilhosa coroa de brilhantes, evanescentes, cintilou por instantes na cabeça venerável daquela missionária do bem, como se ali fora instantaneamente colocada por mãos invisíveis. E ponderando em silêncio a grandeza de Deus, verti copioso pranto de júbilo, dando guarida às intraduzíveis sensações que me invadiam a alma, extasiada e feliz sob nova esperança. E daí terminou o livro. Eu fiz um apanhado, eu gostaria de apresentar agora, sobre os principais pontos que foram abordados nesse livro, antes de a gente abrir para os nossos colegas discutirem, que eu acho que daí cada um tem mais embasamento até para falar sobre esse capítulo, mas para falar sobre o livro também, as suas impressões. Então, No Mundo Maior é o quinto livro da série de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. Esse livro trata de questões psíquicas. Os distúrbios psíquicos foram analisados a partir do plano espiritual, trazendo-nos a balizada opinião de espíritos especialistas, que seriam os instrutores espirituais. Foram enfocados os encontros e desencontros da medicina terrena ante as lições da doutrina dos espíritos. O espiritismo, sabemos, descerra o véu que encobre os mistérios dos distúrbios psíquicos, apontando com bom senso suas causas. Mais que isso, ilumina os caminhos da cura. Os esclarecimentos espirituais, trilhando pela simplicidade e por exemplos, possibilitou a todos nós compreender como se processam e como devem ser administrados casos de esquizofrenia, epilepsia, neuroses várias, fobias, ideias fixas, sentimentos de culpa e até o mongolismo, que ele cita um caso num dos capítulos aí. Então agora eu queria abrir para... Vou sair aqui do compartilhamento para a gente poder discutir aí. Newton, pode César, seguir. é excelente, assim, você tocou realmente em todos os pontos aí principais aí do capítulo, né? E fez um resumo aí bem interessante aí do que toca esse livro, né? Eu gostaria só de tocar alguns pontos aqui que, pelo menos para mim, me chamaram muita atenção, que você até já mencionou. Um deles é quando ela diz assim: reconheci agora que para conseguir a sabedoria, com proveito, era indispensável adquirir amor. Então, a gente sabe assim que o conhecimento é um instrumento fundamental para a nossa evolução, né? Mas ela não se encerra, o conhecimento ele não se encerra em si, ele é só um instrumento, né? Aprender é até a parte mais fácil. O difícil é a gente interiorizar esses aprendizados que a gente vai conseguindo. Como você tocou ali, né? A evolução é muito lenta, né? A gente, para conseguir superar essas nossas dificuldades, mesmo a gente conhecendo o caminho certo, conhecendo o Evangelho, a gente trazer esse conhecimento que a gente tem intelectualmente para dentro do nosso coração é o nosso grande desafio, né? Realmente a gente trazer o evangelho da cabeça para o coração, né? Essa é a nossa grande missão, a nossa grande dificuldade, né? Um outro aspecto que ela tocou que eu achei muito interessante
é quando ela diz assim: no fundo, a organização funcionava sob a vigilância dos próprios companheiros que vão melhorando. Trata-se, pois, de importante escola de reajustamento anímico, de autorreconhecimento e de preparação para indivíduos de boa vontade, né? Como você colocou, é, os próprios assistidos ali, eles começavam a trabalhar ali na própria instituição. Eles é que iam dando continuidade à instituição. Isso tem uma frase no Evangelho, eu não lembro exatamente em que capítulo que está, mas é uma coisa que me gravou muito assim. É uma frase que diz o seguinte: o homem tem que herdar do homem, porque coletivos são os trabalhos humanos. Isso é uma frase que está no Evangelho. Como eu disse, eu não me lembro exatamente qual capítulo, mas é realmente exatamente isso, né? A gente é que tem que, uns aos outros, ir se ajudando, e para que todos possamos caminhar né, e evoluir juntos, né? Eu achei bem interessante essa parte. Outra que ela diz aqui: o programa fundamental de Cipriano é o esquecimento do mal com valorização permanente do bem, à luz da esperança em Deus. Então, acho que a gente, às vezes, talvez pelo nosso próprio estado evolutivo ainda, a gente se prende muito ao que está acontecendo ao nosso lado, ao mal. Então, isso vai trazendo para a gente uma série de sentimentos, né, que são ruins. É medo, é revolta, desânimo, né, desespero. Na realidade, isso são instrumentos que o próprio mal usa para subjugar a gente. A melhor maneira de você subjugar uma pessoa é deixar ela sob o domínio do mal, da desesperança, da revolta, né? Então, a gente procurar principalmente nesse mundo que a gente está vivendo atualmente, né? A gente tem que combater o mal, né? Realmente lutar contra essas coisas, mas não deixar a gente se contaminar com o mal, né? A gente tentar combater o mal sem se contaminar por ele, né? Então essa frase que ela coloca aqui eu acho assim muito interessante, né? São aspectos assim que me chamaram atenção aí nesse capítulo. Alguém quer comentar mais aí? Flaviana, Cláudio, André. São os aspectos que eu achei bem interessante, né? E aquela parte que ela diz também que custou muito sacrifício para ela conseguir organizar aquilo, né? Ela teve que abrir mão, muitas vezes, de estar numa situação muito melhor, né? De um mundo melhor para ela, para estar ali com uma escolha dela. Ela não precisava, pelo que dá a entender, ela não precisava daquilo para evoluir, mas foi uma escolha dela estar ali montando esse lar de Cipriana, para poder acolher esses irmãos sofredores, né? E o bonito é que eles mesmos foram dando continuidade a isso, né? Eles mesmos, depois ela até deixou de ser essencial ali, porque ela formou um grupo que se autossustentava, né? Dando continuidade ao trabalho, né? Bem bonito isso. Pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu queria comentar, eu também gostei muito dessa, achei bem interessante essa parte deles, pessoal que está ali num processo de resgate, sendo ajudado, acaba depois se tornando um trabalhador. E isso me chamou a atenção porque a gente vê muito isso aqui em hospitais de dependência química, o quanto que as pessoas estão ali enquanto dependente. Quando você, hoje, por exemplo, eu fui visitar uma clínica dessa, e eu estava conversando com um dos coordenadores que era um ex-dependente, e a maioria das pessoas que trabalham ali, eles são pessoas que foram ajudadas e acabam se tornando trabalhador. Então, falei, nossa, como é interessante, né? Eu acho que é uma continuidade, não só para eles ajudarem, mas é uma forma de se manterem no caminho ali, né? No propósito, eu vejo ali muito parecido com essa colocação aqui
né, no livro, eu imagino que também seja esse processo, quanto que é um processo de, a hora que você ajuda, a partir de um ponto onde você foi ajudado, quanto isso ajuda você ainda num processo de cura e num processo de se manter no caminho do bem, num processo de continuar isso. Eu acho isso achei tão bonito, tão forte essa colocação dele, essa explicação, que é uma coisa que a gente vê em diversos lugares aqui também, né? Mas muito boa a É, explicação, gostei, viu? você Bastante. falando, Flaviana, me fez lembrar dos centros espíritas, né? Que a maioria dos voluntários, Sim, trabalhadores espíritas, eles entram pela dor, né? Entra como é, necessitado, vai lá para buscar um aconselhamento, um reequilíbrio, e daí muitas vezes acaba gostando e estuda e volta, e vira um trabalhador da do centro casa, é espírita. verdade. Eu mesma aconteceu isso comigo. Eu entrei no Eu também. Espiritismo com esse propósito e comecei a trabalhar. Então, acho muito bacana, né? Semana passada a gente estava falando sobre isso, o quanto que as casas espíritas, elas dão essa abertura também para que o outro venha e comece a trabalhar, e justamente nesse ponto, é verdade, bem interessante. Boa Muito bom. noite, César. Boa noite, pessoal. Eu gostei Oi. muito da apresentação do César, desse resumo que ele fez do livro. E realmente esse livro é quase um tratado, né? Da gênese dos transtornos mentais, né? Então, acho que foi a gente que teve a oportunidade de estudar, de estarmos aqui juntos às quartas-feiras estudando esse livro, o quanto a gente aprendeu, né? E como será bom, né, o dia que a maioria dos médicos, né, e do pessoal da saúde tiver conhecimento disso, né? Disso que nós estamos tendo esse conhecimento, né? Como será bom a hora que isso for difundido por toda a classe médica, né? Que é um tratado aí com a gênese da maioria dos transtornos psíquicos. Boa noite. Boa Verdade. noite. Parabéns, aí, César. Ótima apresentação. Acho que essa obra realmente é um tratado de psiquiatria, né? Que traz um entendimento além que a medicina terrena está precisando tanto. Tem algumas coisas aqui que eu deixei separado aqui, porque eu acho que ele finaliza com as mensagens talvez das mais importantes das obras de André Luiz. Falando, por exemplo, a questão do amor, né? Nós estamos ainda muito aquém de atingir essa virtude, que é a virtude principal, né? O maior ensinamento de Jesus é o amor. E nós realmente estamos muito aquém. Deixa muito claro que a nossa libertação está absolutamente dependente de a gente conseguir desenvolver, né, essa virtude. Ou a gente consegue desenvolver a intelectualidade, mas deixa muito claro aqui que a intelectualidade sem amor é um perigo. É o que a gente vê hoje, né? Então, na nossa própria medicina, embora ela avance tanto na área da tecnologia, avança tanto na parte técnica, e mas ela está deixando muito a desejar no aspecto moral, no aspecto do amor, né? É o que está faltando. E isso que você falou, Cláudia, é absolutamente pertinente. Enquanto a classe médica e as sociedades médicas não tivessem despertamento da consciência espiritual, a gente vai estar indo engatinhando, engatinhando, né? A medicina terrena trata muitas consequências, mas é muito pouco efetiva no tratamento das causas. Por isso que ele é tão ainda ineficiente em tratar a dependência química, né? A gente vê isso no dia a dia. Então, a gente tem muito a avançar, mas esse avançar vai depender da nossa espiritualização. E nós da academia, como somos muito presos à questão, né? Somos de certa forma até muito céticos. A academia ainda é muito cética e ela fica muito presa à questão da comprovação da matéria, muito presa ainda à matéria, fica difícil, né? Então, a gente observa, uma das conclusões também dessa obra é que o Evangelho de Jesus ele é fundamental para ser referência em nossas vidas, né? E, e aí entra o papel das religiões,
porque as religiões, né, principalmente as religiões que são cristãs, são elas que nos trazem o Evangelho de Jesus, seja qual for, né? Então é onde você tem o canal para você ter o conhecimento, né, o contato com esse Evangelho. Enquanto nós formos preconceituosos na academia e na ciência em relação a isso, a gente não vai atingir isso aqui. É o que mais falta hoje às nossas sociedades médicas, de uma maneira geral, né? É essa questão realmente do amor, da parte ético-moral, a bondade, né, que a gente desempenhe qualquer obrigação nossa com bondade. Quer dizer, isso são virtudes que transcendem a carne e nós estamos muito aquém disso tudo. E a gente conversa muito nos bastidores, né? E eu e o Newton está sempre trocando ideias e desabafando muitas vezes um com o outro, mas a gente está se deparando hoje com situações que mostram exatamente isso. Isso que a Cláudia tocou aí, que a gente está aqui refletindo, né? Como que hoje, por exemplo, a gente vê sociedades médicas, né, da área, né, que não estão defendendo e valorizando a vida como deveriam, né? Então, a gente está vendo hoje essa questão de quererem, né, aí, além da questão das sociedades médicas, a gente vê hoje o pessoal querendo liberação das drogas, né? Mesmo na parte mesmo da obstetrícia, desenvolve tanto a questão do pré-natal, da redução da mortalidade materna, a medicina fetal avança tanto, mas, no entanto, eu não vejo posicionamento em relação a você matar um feto, né? Com 6, 7, 8, 9 meses, e aí não, é porque foi fruto de um estupro, então, ou então, né, veio essa informação e aí você perde, né, passa por cima até do próprio Conselho Federal de Medicina, que já tinha estipulado regras e limitações em relação a isso, e você, né, faz uma coisa assim inimaginável, né, injetar uma substância intracardíaca, intraútero, e você matar um feto. Então, o que é isso? Né? O que é isso? Então, você desenvolve células-tronco, você faz cirurgia fetal intrauterina, você corrige malformações, mas você é capaz de injetar a substância letal no coração de um feto saudável com 7, 8 meses de gravidez, por questões políticas e ideológicas. Né? Esta mesma medicina. O que está faltando? Está faltando o amor. Tem intelectualidade, mas não tem o amor. É o perigo. Né? Está faltando o quê? Está faltando o evangelho de Jesus nas nossas vidas. Né? Mas o preconceito ainda é muito grande na academia. As pessoas têm mania de achar que a pessoa religiosa é uma pessoa bitolada, é uma pessoa O pouco André travou culta, aí um pouco pouquinho. inteligente, esse preconceito. É isso aí. Deu uma travadinha na tua imagem agora no finalzinho. Mas deu para ouvir? Deu para ouvir. Foi o finalzinho, só que deu uma travadinha rápida, mas deu para ouvir legal. E esse ponto que você tocou, André, assim, é a mais pura verdade. Você e a Cláudia falando disso, realmente tem um caminho ainda muito longo aí para percorrer, mas a gente está olhando também nesse lado o copo meio vazio. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, quanto que a gente já evoluiu nesse ponto também. Só o fato da gente estar aqui reunido, né? As sociedades médicas atualmente tocando na questão da espiritualidade, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia já tendo um departamento dentro da sociedade dedicado ao estudo da espiritualidade dentro da cardiologia, um departamento, né? Como o departamento de hipertensão, o departamento de insuficiência cardíaca, é colocado no mesmo nível de importância. As escolas médicas, né? A questão da cadeira da disciplina de medicina espiritual. Quando a gente pensava isso, na minha época de estudante, isso era impensável. A questão de tocar no assunto de espiritualidade dentro da, da academia era motivo de zombaria, de riso, né? Então, assim, Sim.
quanto que a gente também já avançou nesse lado. Há um trabalho enorme ainda para ser feito. Realmente, os absurdos que você tocou hoje é isso mesmo que a gente está vendo. Mas se a gente parar para pensar, a gente já caminhou bastante, né? É, Eu acho também que a gente está passando agora pela questão do ápice da transição sim, sim. planetária, e aí a coisa agora ficou meio confusa, Desandou. mas faz parte, Faz né? parte. Que é o período da transição. E você viu, você citou agora a questão da disciplina medicina e espiritualidade. Nós temos dois representantes aqui, eu e o César, e nós sabemos, né, César, a luta que nós estamos agora para manter a disciplina. Querem acabar com a disciplina na instituição, né? Porque hoje os alunos novos estão ficando irritadiços com essas questões que envolvam a espiritualidade ou, de alguma forma, a religiosidade, coisa que a gente não viu até pouco tempo atrás. Os alunos adoravam a disciplina, eles eram tocados pela disciplina, eles nos agradeciam pelos conteúdos que a gente abordava. A instituição, o fundador da disciplina, que foi Alexandre Serafim, né? Vocês conhecem, ele teve que quebrar, ele foi né, o que entrou na Mata Virgem para conseguir realmente implantar. Mas implantou e cresceu. Aumentou o número de professores, aumentou até os períodos dentro do currículo. E agora a gente está enfrentando uma situação inusitada, um enfrentamento diante de novas gerações que você não pode nem falar graças a Deus assim, apenas por expressão da palavra, porque eles se sentem ofendidos. Esses dias um professor lá falou graças a Deus numa aula, não foi nem a gente da disciplina, não. Uma outra disciplina lá. E recebeu reclamação. Alguns alunos se sentiram ofendidos. Olha só. E, ao mesmo tempo, a própria instituição hoje, né, a gente tem uma grande dificuldade, atualmente, de conseguir manter a disciplina na grade curricular. Então, parece que nós estamos, nesse momento, sofrendo ataque mesmo. É impressionante isso. Mas faz parte deste momento de ápice de transição planetária. E aí a gente já foi avisado disso, né? Nós espíritas sabemos disso. Então cabe a nós essa compreensão, não jogar a toalha, não desanimar. Às vezes é difícil, né, César? A gente se reúne, a gente, né? Tem hora que a gente. Mas aí vem a inspiração, vem o nosso patrono da AME, doutor Bezerra, parece que dá um puxão de orelha na gente, e para poder a gente não jogar a toalha e perseverar. É isso aí, a luta é grande, o momento é difícil. Então, o momento agora parece que a gente está retrocedendo, a gente está tendo essa impressão, né? Porque, veja bem, a própria questão do aborto estava muito bem definida em leis, né? Pelo menos assim, um mínimo do mínimo. Questão das drogas, proibido. Aí, de repente, agora desanda tudo. Desanda tudo. A coisa ultrapassa, né, os limites todos de tudo. Até, né, o atentado às mentes de nossas crianças. Mas isso faz parte. É exato. A gente que é espírita, a gente sabe disso. É porque às vezes a gente fica. Tem hora que não é fácil. Mas aí é isso que você falou. A gente tem que estar unido, né? E a gente lembrar que existe um comando superior. Isso faz parte do momento. E a gente fazer a nossa parte. E aquilo que não está ao nosso alcance, entregar nas mãos de Deus. Isso faz parte do momento, realmente. Está dentro da programação, né? Assim, a gente tem que entender que as forças que atuam em favor de Jesus estão sob controle, mas a gente tem que ter conhecimento, tem em mente também que as forças antagonistas do Cristo também estão trabalhando, né, a pleno vapor, assim, para realmente impedir. Eles sabem que a transição vai acontecer, eles sabem disso, mas eles estão tentando prorrogar ao máximo, atrapalhar ao máximo, dificultar ao máximo isso. Então a gente tem que se manter forte nesse momento, porque realmente essas forças também estão trabalhando aí e a gente tem que saber lidar com isso, né? Mas é isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Agradecer ao César, então, e a gente vai dar continuidade agora com a próxima obra, que vai ser Libertação. Aí, em breve, a gente vai botar aí a divulgação de quando é que a gente vai começar o estudo
e vamos organizar isso direitinho, e a próxima obra vai ser Libertação. Lembrando também para todo mundo que acompanha a gente, que no dia 27 de outubro, a gente vai ter o nosso encontro anual da Amivale, e o tema desse ano vai ser Valorização da Vida, né? Então, a gente já tem os temas aqui, vai ser reencarnação, que o André vai falar, desenvolvimento fetal, vai falar o Alexandre Serafim, desenvolvimento infantil e espiritual, a Cláudia vai falar, o Eduardo Mimestre vai falar sobre suicídio, e o César, que a gente estava combinando hoje, mediunicamente, ele já tinha até, ele mesmo chegou e falou o tema que ele ia falar, que eu ia convidar ele não estava nem sabendo, ele mesmo falou. Vai ser cuidados paliativos, eutanásia, ortotanásia, distanásia, a gente compreender esses termos aí de uma forma mais ampla, mais para esclarecer as pessoas, né? Que acho que está faltando muito esclarecimento, né, nesses momentos aqui, né? Essas questões todas de aborto, de destruição da família, e tudo está faltando muito esclarecimento aí para a sociedade, né? Então, fica o convite aí para todos, lembrando também que no final desse mês de julho, a gente vai ter o nosso Amivale Convida, né? Vai ser o Mário Borba que vai falar sobre doença moral e adoecimento. O Mário Borba é do grupo do DENCA, né? Da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eles fazem um trabalho bastante importante, pioneiro nessa área do estudo da espiritualidade na medicina, né? Então, a gente vai ter, no finalzinho do próximo mês, agora que se inicia, esse Amivale Convida com ele. Bom, feitos aí os convites, agradecendo o César aí pela apresentação, que foi ótima, e pela ajuda aí que deu para a gente acho que já pode encerrar. Alguém gostaria de fazer o prece de encerramento? Quer fazer, André? Você que chegou por último aí, caiu a missão aí. Posso fazer? Tem que fazer o Flávio que está quieto aí. Ele está até apagado. Hoje ele nem se manifestou. Deixa eu quietinho, deixa eu quietinho. Estou ouvindo, só estou ouvindo. Então vamos aí, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos anjos guardiões, os nossos benfeitores, mentores espirituais, mentores da AME, doutora Marlene Nobre, doutor Bezerra de Menezes, que nos inspirem, que nos amparem, que nos dê força, que nos dê estímulo, para que a gente não desanime, que a gente não fraqueje, que a gente possa estar aí vencendo as nossas lutas interiores, individuais, com nós mesmos, e tendo forças para poder iluminar, clarear, esclarecer as pessoas que estejam ao nosso redor, dando a nossa humilde contribuição para que tenhamos uma sociedade melhor, embasada na ética, na moral e no amor, como foi finalizada tão bem esta obra maravilhosa no mundo maior do Espírito André Luiz. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine e até as próximas oportunidades estejamos aí firmes e fortes. Com a graça de Deus, que assim seja. Que assim seja. Então, em breve também a gente já vai estar divulgando aí a escala aí, a agenda para o estudo aí do nosso próximo livro, Libertação. Obrigado a todo mundo, a presença, que eles também estão acompanhando a gente lá no canal do YouTube, e a gente vai encerrando hoje por aqui. Uma boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, viu?